A proposta é a seguinte: a gente vai fazer um caso clínico, ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui o que eu quero que vocês pensem, tá? Vai já entrar e a gente vai discutir um pouquinho as complicações. Então, a gente vai falar um pouquinho de ventilação mecânica, tá? Podem pesquisar, busquem informações. Ah, eu tenho dificuldade. A gente vai discutir o caso. A ideia é que vocês tragam, né, uma proposta e a gente vai fazer discussões. Isso pode, isso não pode, isso cabe por conta disso, isso não cabe por conta disso, tá bom? Tudo bem? Ó, vou ler com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já me perguntem, tá bom? E aí depois dou um tempo para vocês resolverem. Então, paciente de 59 anos, sexo feminino, hipertensa, sofreu um IAM, um infarto, que a gente acabou de conversar sobre ele, há 2 dias. Apresenta broncopneumonia aspirativa à direita. Portadora de AVE prévio, há 2 anos atrás ela já tinha tido um AVE, tá? Encontra-se no 10º dia de internação. Apresenta-se com rebaixamento do nível de consciência, taquipneia e uso de musculatura acessória. A equipe médica solicita avaliação fisioterapêutica. Durante a avaliação, a paciente apresenta uma pressão arterial de 90/50, taquipneia de 30 inspirações por minuto, uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente, estertores subcrepitantes e roncos difusos, em terço médio e base direita. E Glasgow 8. A paciente tem 1,60 m de altura, com peso predito de 54 quilos. Tá? Primeira questão. Qual tipo de ventilação mecânica seria indicada para essa paciente? Justifique sua resposta. Qual a modalidade ventilatória, modo ventilatório, tá? Você utilizaria e por quê? Qual volume corrente você utilizaria? Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Opa. Qual volume corrente você utilizaria e por quê? Justifique sua resposta. Tudo bem? Quanto tempo? Uns 30 minutinhos? Vocês acham que dá conta? Tá bom, pronto, 30 minutos. Perfeito. Então, vamos combinar 30 minutinhos, vocês façam a pesquisa e a gente faz a discussão do caso, tá bom? Ok. Combinado. Qualquer coisa a gente pode chamar aí? Pode me chamar que eu tô aqui, Lite. Tá bom. Tá? Tá. Obrigada. Nada, amor.
Oi, Pro. Oi, Bru. Tudo Ai, bem? consegui agora essa bagaça aqui. Ainda bem, né? Então, o pessoal mandou no grupo essa atividade aí, eu tô tentando aqui ver com eles. Tá, vai, qualquer coisa vai me perguntando, tá bom? Beleza, que hora que você vai falar dele? Daqui a pouco já, né? É, umas 9 horas. Tá bom, então. Tá, 8:55, mais ou menos, que dá meia horinha que eu tinha combinado com o pessoal. Beleza. Pro. Oi, amore. Então, eu tentei fazer aqui o cálculo volume corrente, eu não sei se você pode falar para me dar a resposta geral agora. Mas o É, meu, eu não sei se deu uma coisa assim, nada a ver, mas o meu deu 279. Tá muito longe do que, sei lá, é normal, esperado, ou tá certo? Porque eu não sou muito bom em matemática. tá no caminho, tá no caminho, Tá bom, tá bom? tá.
Vamos lá, pessoal, conseguiram? Podemos resolver ou querem mais 5 minutinhos? Vamos lá? Vamos, Pro. Então, vamos. Ó, então, vamos lá. O que vocês decidiram aí? Qual a melhor forma de ventilação mecânica para esta paciente e por quê? Pro, eu acho que é invasivo, Ok. Por quê, Caio? porque o Glasgow dela tá 8 e 8 ainda é inconsciente, certo? E quando o paciente Perfeito. está inconsciente, a melhor forma de ventilação é invasiva. Muito bem. Isso mesmo. Ah, Pro, a gente tava achando que era não invasiva. Não invasiva? Por quê, Bruninha? Calma aí que eu vou até olhar lá, porque a Jaque tá aqui, porque a Jaque que tava meio que explicando pra nós assim, a gente tava meio perdida. Eu acho que tá, ó, A tá aqui. Jaque pegou bem o negócio, mas pelo que a gente foi falando, a ventilação não invasiva cadê? Ela vai fortalecer o pulmão para poder ter uma pressão positiva e controlar a inspiração dela. Aí eu tava na dúvida, porque eu não entendia que eu usava a invasiva ou a não invasiva. Eu achei que pelo fato dela estar com nível de consciência baixo, né, com baixamento, tivesse que ser a outra. Mas a gente chegou à conclusão que não. Como ela só estava com nível de rebaixamento baixo, dava para colocar, se eu não me engano, o CPAP, que é o da máscara, alguma coisa assim que a gente conversou. Ok. Então vamos lá. Oi, pode falar. Então, é porque assim, a categoria de Glasgow, ele vai de 3 a 8. Então, de 8 para 9 já é um trauma moderado. E como realmente não tá com
tão grave, né? Não chega a estar no 3, então o nível de consciência pra gente tava tranquilo. Por isso que eu achei que era outra, né? Entendi. Então vamos lá. Então vamos esclarecer algumas coisas, ó. A escala de Glasgow é uma escala que foi feita para a gente fazer uma classificação de nível de consciência. Ela foi elaborada para traumatismos, tá? Para pacientes traumatizados. Mas, como ela se mostrou uma escala eficiente do ponto de vista clínico e fácil de aplicar, acabou se utilizando a escala de Glasgow para mais pessoas, tá? Para um número maior de pessoas, então a gente acabou ampliando aí o uso da escala de Glasgow para verificação geral de nível de consciência, ok? O total da escala de Glasgow, se a gente for verificar, ele vai até 15, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil para mostrar para vocês. Acho que tá no outro computador. Espera só um minutinho. Dei uma olhada, Pro. Era de 3 a 8 grau traumático, né? Grave. O de 9 a 12 moderado e o de 13 a 15 grau leve. Isso mesmo. Tá? Mas vamos aproveitar o gancho, que é justamente isso que a gente quer. Então, ó, a primeira questão é o seguinte: toda vez que a gente vai tentar uma ventilação não invasiva, esse paciente precisa colaborar comigo, tá? Se não houver uma colaboração, ele não consegue. Por quê? Porque a ciclagem do ventilador, ou seja, para o ventilador conseguir enviar qualquer coisa para ele conseguir fazer um volume pulmonar, ele precisa estar acordado, ele precisa estar disperso, senão ele não faz volume, tá? Neste caso, a gente tem aqui, ó. Então, vamos ver lá a avaliação da escala de Glasgow. Essa aqui é uma escala de Glasgow, tá? Escala de Coma de Glasgow. É isso que ela chama. A pontuação total dela vai de 3 até 15 pontos, tá? Onde a gente tem 3 em um coma extremamente profundo, geralmente o paciente está dentro de um estado vegetativo, muitas vezes até com morte cerebral, tá? E aí a gente vai subindo, tá? A classificação, geralmente que a gente utiliza é essa aqui, ó, a de trauma de TCE. De 3 a 8 é grave, e toda vez que eu tenho essa quantidade, ó, precisa de intubação. Por quê? Porque não tem nível de consciência suficiente para colaborar e gerar volume pulmonar, tá? Então, assim, eu entendi o que vocês tiveram de raciocínio, tá? Certo, primeiro vamos tentar uma não invasiva? Ok, é possível dependendo da situação. Para eu colocar uma ventilação não invasiva, eu preciso ter pelo menos, tá? 10, 11 de Glasgow, porque aí eu tenho um pouquinho de cooperação do paciente. Ainda assim, com esse nível é difícil, mas é possível, tá? Com 8 não é possível, porque é um nível muito baixo de consciência. Não vai, por mesmo que a gente acorde um pouquinho a paciente, estimule um pouquinho, a gente não vai conseguir fazer com que ela mantenha-se num nível de consciência suficiente para fazer um bom volume pulmonar no ventilador, tá? Então, ó, o que a escala de Glasgow avalia, tá? A escala de Glasgow, ela vai avaliar abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, tá? E a gente tem pontuações para cada uma das coisas. Então, por exemplo, paciente abre os olhos espontaneamente, eu não preciso falar com ele, eu não preciso chamá-lo, ele abre os olhos, que a gente chama de abertura ocular espontânea, ele recebe uma nota 4. Se ele só abrir os olhos na hora que eu chamar, então você fala assim, Dona Maria, abre o olho para mim, olha para mim,
e ela abre os olhos, isso ela está respondendo a um comando verbal que eu estou dando a ela, tá? Então, ela tem um nível 3. Se ela só abre os olhos ao estímulo, isso aqui mudou, tá, gente? Não é mais estímulo de dor que a gente faz, é estímulo de pressão. Eu aperto um pouquinho em cima da pele, tá? Então, a gente não faz mais estímulo doloroso. Isso foi uma alteração que teve na escala de Glasgow ano passado. Ano passado ou retrasado, não me lembro agora se a atualização foi em 18 ou 19, tá? Mas a gente utiliza estímulo de pressão, ok? Pro, uma pergunta. Pode falar. Então, quer dizer que ela só vai ser não invasiva quando a escala de Glasgow for acima de 10? Exatamente, tá? 8 não tem condições. Alguns Tá. pacientes com 9, se eu ficar estimulando, ele até faz. Mas também é complicado, tá? Obrigada. Nada. E não tem resposta, não abre os olhos, é 1, tá? E aí eu vou somando essas pontuações, ó. Resposta motora, ela responde o comando verbal. Então, se eu falar para ela, levanta o braço, ela levanta. Mexe a perna, ela mexe. Então, isso é 6. Ela não responde a comando, mas ela localiza se eu fizer uma pressão na perna dela, tá? Ela consegue. Ou ela faz a retirada. Retira a hora que eu faço o estímulo de pressão. Ou então, ela faz reflexos flexores ou resposta extensora. Esses dois aqui, ó, tanto o flexor quanto o extensor, geralmente eles estão ligados a uma alteração muito grande do sistema nervoso central, tá? Uma lesão. Geralmente estão associados a lesões de sistema nervoso central, tanto a resposta flexora quanto a resposta extensora. E se não tiver nenhuma resposta, 1, tá? A mesma coisa para a resposta verbal. Ele fala com você, tá orientado em relação a tempo, espaço, sabe onde ele tá, que dia que é, 5. Ele conversa, mas ele tá confuso, não sabe direito, 4. Fala algumas palavras desconexas, 3. Só emite sons, mas que eu não consigo diferenciar o que está dizendo, nada disso. São sons incompreensíveis, 2. E se não tem resposta verbal nenhuma, 1, tá? Que é a ausência de resposta verbal. Somando isso, tá? A gente tem no máximo 15, tá? E no mínimo 3. Então, quando a gente tem um nível de consciência tão baixo, o paciente não vai conseguir colaborar com a gente, tá? A gente não consegue, por exemplo, uma resposta adequada, tá? Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é uma resposta extensora. Então, ó, quando a gente mantém aqui, né? E o obstótono é isso aqui, ó. É essa resposta extensora capaz de arquear, ó. Tá? As costas completamente para trás. Ok? Então, essa é uma resposta extensora ligada, em geral, a lesões cerebrais graves, tá? Que é o obstótono. Geralmente, ele vai fazer isso aqui, ó. Cabeça, tronco, membros em extensão. Ele faz como se fosse uma ponte, ó. Tá? Tudo bem? Então, assim, conseguiram entender por que não é possível ser não invasiva? Porque o nível de consciência é muito baixo, tá? E não vai permitir. Então, neste caso, a ventilação teria que ser direto invasiva, porque nível de consciência Glasgow 8, tá? O paciente não consegue se manter acordada
o suficiente para conseguir fazer bom volume pulmonar na ventilação não invasiva. Ok? Conseguiram entender o porquê? Porque na não invasiva, esse paciente precisa fazer isso aqui, ó. Ele precisa respirar. Essa pessoa vai estar fazendo isso aqui, ó. Muito fraquinho, porque não tem nível de consciência. E aí, essa fraqueza não vai fazer com que o volume pulmonar seja adequado. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Não, Pro. Perfeito. Então, vamos lá. Só o cara não tem dúvida. Fala, gente. Quem tem dúvida pode falar. Não, é que na parte do Glasgow ficou claro, porque é fácil essa parte. Porque de 3 a 8 é inconsciente. Né? Isso. Eu só entendo o Glasgow também, o resto só Jesus. Só Jesus na sua causa, Lite? Só, Pro, eu acho que eu preciso voltar ao semestre passado, mas eu preciso presencial. Não, mas essas dúvidas a gente vai tirando. Fique em paz, que justamente os casos clínicos servem para isso, gente. Ai, Pro, me senti muito triste de olhar o caso e não conseguir resolver. É muito triste. Não é para ficar triste, Lite. Esses casos clínicos que eu estou passando para vocês, a ideia é vocês buscarem. Então, assim, ó, duas coisas Nossa mente, estão né? desenvolvendo isso. Não vamos lá, vamos conversar, porque não é para ter frustração. Prestem atenção. Tá? Casos clínicos deste porte, eu entendo que vocês ainda não estão num nível para falar assim, eu resolvo isso aqui, ó, assim. Não é essa a ideia. Muito pelo contrário. A ideia é desenvolver em vocês o quê? Busca. Então, assim, vocês precisam pesquisar antes de responder. Vocês não conseguiriam, de forma nenhuma, responder um caso clínico como esse sem fazer uma pesquisa prévia, tá? Então, o que a gente está desenvolvendo aí? Primeira habilidade, habilidade de pesquisa e pensamento crítico. Por quê? Quando eu pesquiso, eu preciso, principalmente as ferramentas que a gente usa de internet, é preciso saber selecionar também. Porque eu tenho certeza que a hora que vocês colocam isso aqui, ventilação mecânica, jorra 1 milhão de informações que, por vocês não terem experiência com isso, vocês não conseguem fazer uma filtração adequada. Filtrar as informações também é difícil. Tá? Então, é justamente isso que vocês vão começar a desenvolver. Tá? Fazer a pesquisa, filtrar as informações. Tá? Essa filtração de informações é importante. Mas, principalmente, pensar assim, tá, mas eu não entendo por que... A questão é justamente essa, levantar dúvidas. Porque é na dúvida que vocês aprendem mais. Quando a gente tem certeza de uma coisa, a gente não busca por novas informações. Tá? E aí a gente fica parado no mesmo lugar. Vocês não estariam em crescimento se eu desse casos clínicos para vocês que vocês já estão habituados. Porque eu tenho certeza que se eu der um caso clínico mais simples... Mesmo do ponto de vista em que eu não envolvo a ventilação mecânica, vocês resolvem facilmente. Vocês já fizeram isso outras vezes. Tá? Mas a ideia não é essa. A ideia é justamente trazer coisas que vocês ainda não conhecem completamente, para que a gente favoreça esse surgimento de dúvidas, porque a partir do momento que eu começo a questionar, mas e isso? Mas eu não entendi aquilo. Aí sim eu tô tendo um aprendizado real. Tá? No momento que eu falo assim, isso é fácil, eu fiz assim, deu certo e tá. A gente não busca por outras informações, tá? Então, a ideia é que vocês busquem e que a gente discuta junto. Porque eu tenho certeza que a hora que eu explico, vocês falam assim, não acredito, era só isso. Que besta. Mas não é. Vocês estão numa fase que é para isso mesmo, a gente levantar questionamentos, tá? Não é para ficar frustrada não, dona Lite. É assim mesmo, tem que funcionar assim. Ó, vamos lá. Só a parte do Glasgow que eu faço também. O resto não tem que... Só a parte do Glasgow que você conseguiu fazer fácil é mais objetivo, né? A escala é uma escala.
toda escala numérica, gente, ela é mais objetiva, por isso que ela é mais fácil, e não é que ela é mais fácil, ela é mais fácil de compreender. Mesmo vocês não tendo experiência de aplicá-la num paciente, é mais fácil vocês entenderem como ela funciona, né? É mais difícil e é compreensível que quando eu digo para vocês assim, qual o modo ventilatório? Você fala assim, o que é isso? O que é modo? Onde tá? Né? Vocês nunca viram um ventilador mecânico. Agora, a escala, se eu puxar na internet, eu vejo a escala e me diz assim, ó, tantos pontos se abrir o olho, tantos pontos se responder, tantos pontos... É fácil eu entender, porque ela é mais objetiva, né? Isso é natural, não é para vocês ficarem preocupados, isso é normal, é assim mesmo. E é assim que vocês vão aprender, tá? Se eu não impuser para vocês e a gente não trouxer em aula coisas que façam vocês se questionarem, e não pensem vocês, gente, que... e aí a gente já parte para um ponto em que vocês passarão por isso como todos nós passamos. Eu passo até hoje, depois de 1 milhão de tempos na prática, eu ainda falo assim, nossa, será que eu sei? Tem dias que eu falo assim, nossa, acho que eu não sei nada disso, né? Pega uma prova de concurso público, tem dia que você pega, que você já não tá muito bom, você já tá mais cansado, que você olha, você fala assim, nossa senhora, eu não sei mais isso. Como assim? Sabe? Tá? Sabe, a gente tem... Vocês terão a sensação, quando vocês chegarem no estágio, vai ter o período que vocês vão ter a sensação de pânico. Isso é normal para todo mundo. Misericórdia. Tem mesmo, então. É verdade, gente. Quando eu passei pelo estágio foi assim, vocês vão passar e será assim, e a vida inteira da gente vai ser assim. Primeira vez que eu tenho contato com algo novo é desesperador. Porque a gente acha que a gente não vai dar conta. A gente acha que a gente não sabe nada. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no estágio da faculdade, eu comecei na neuroinfantil. Foi minha primeira bateria de estágio. Que eu fui avaliar a primeira criança e que eu falei para mim assim, o que você fez durante 4 anos? Bem essa sensação. Tem, a sensação era essa. Eu olhava para aquela criança e falava assim, o que você está fazendo aqui? O que essa criança está fazendo aqui? O que você faz agora? Aonde você... A gente fica tão atordoado que você... Aí eu falei assim, respira, né? Se todo mundo passa por isso, eu vou passar também. Então, vamos lá, eu vou conseguir. E aí a gente vai se acalmando e a gente vai percebendo que sim, a gente sabe. A gente só não sabe num primeiro momento como aplicar. É esse o pânico e o desespero que dá numa primeira... A mesma coisa quando eu fui atender a primeira vez dentro de uma UTI. Falava assim, meu Deus do céu, o que eu faço? E esse monte de fio, e agora? Como que a gente controla isso? Aí eu falava assim, meu Deus do céu, e se esse paciente tiver uma parada cardíaca? Todo mundo falou para mim que pode acontecer. E se acontecer, o que eu faço? E acontece. Primeira vez que o paciente parou na hora que eu tava aspirando, eu falei assim, minha nossa senhora, por que tinha que ser agora? É sério isso? Eu subi a sonda, olhei para a cara de um técnico de enfermagem que estava vindo na minha direção, falei assim, ele parou. Chama o doutor. Ah, tá bom. Aí o médico veio e falou assim, ele estava muito grave, né? Vamos tentar. A família não assinou paliativa, aí todo mundo começa a tentar a reanimação, e eu falava assim, Deus, será que fui eu? É a primeira vez que acontece. Vocês vão ter esse 1 milhão de dúvidas, e é normal para todo mundo, gente. Tá? Mas acreditem, vocês absorveram conhecimento. E vocês vão colocar isso em prática facilmente depois. Tá? Por menos que vocês acreditem. Eu brinco quando... dizem amém. Mas é verdade, eu brinco quando vocês chegam no estágio, a gente acredita em vocês e vocês não. Tem um dia que eu quero bater em vocês. Que às vezes eu falo assim, faz a ausculta. Aí vocês ficam olhando pra minha cara e falam assim, gente, ausculta, a gente treinou isso, vocês sabem fazer. Aí depois, quando vocês vão relaxando, vocês vão percebendo que vocês realmente sabem. Tá? É natural.
É normal vocês terem essa sensação. Anormal seria se não tivessem, tá? E a gente tem essas sensações ainda até hoje, né? Tem dia que eu paro na frente do ventilador mecânico e falo assim, puta que merda, e agora? O que eu faço? Fiz isso, não deu certo. Fiz aquilo, não deu certo. E agora? Não é diferente. Me senti completamente imbecil quando a gente foi fazer as primeiras ventilações de paciente COVID. É tudo diferente. O que respondia sempre para os pacientes deram certo, quando você vai ali e fala, não dá. E agora? O que eu faço? A gente vai usar o conhecimento que a gente tem, a gente vai conseguir, mas tem coisas que a gente nunca passou. Então, por exemplo, é a minha primeira pandemia em 20 e tantos anos de formato. Desse nível, nesse porte, desse jeito, é a primeira. Tomara que seja a última, né, Pro? Eu também espero, Caio. De verdade. Viu? De verdade, eu espero que eu não tenha que passar por isso de novo. Porque assim, eu não acredito. Eu falei assim, gente, eu não acredito, né? Eu passei por fases, por mudanças da fisioterapia, que foram mudanças que vieram para melhor, né? Então, por exemplo, eu usava Bird Mark 7 da parte de ventilação mecânica, que era um ventiladorzinho muito meia boca, mas que ele servia na época pra gente, era o que a gente tinha. Foi evoluindo, eu vi a melhora de tudo isso. Nossa, hoje eu tenho ventilador que falta ele falar comigo. Quase aquela coisa assim, Alexia, acende a luz. Quase isso. Melhorou muito. Né? Então, assim, passei por essas evoluções boas. Mas você também passa por coisas que você fala assim, nossa, né? Não peguei, por exemplo, ainda não sou da época que a fisioterapia começou, da época pós-guerra, né? Isso eu não passei. Então, para mim, essa foi a primeira guerra real, né? Essa pandemia aí. E é muito diferente, tá? Então, essas sensações de insegurança, gente, a gente vai ter. O que a gente não pode é não confiar naquilo que a gente aprendeu, tá? Então, assim, vocês aprenderam muita coisa já. Vão aprender muito mais? Vão, mas aprenderam bastante já. Confiem nisso, tá? Então, a ventilação mecânica invasiva, nós entendemos que é porque o nível de consciência é muito baixo, certo? Agora, qual modo? Quais são os modos de ventilação mecânica que nós temos? Pro, seria controlado, assistido controlado, CPAP e o outro não sei, não lembro. Perfeito, vamos lá. Vou colocar aqui. Ó. Então, a gente tem o modo assisto, controlado, temos o CPAP, temos o BIPAP, temos o espontâneo. Certo? Esses são as principais modalidades que nós temos. Controlada, assisto controlada, tá? E CPAP e BIPAP, eles já entram como modo espontâneo, tá? São duas modalidades que fazem parte do modo espontâneo, tá? Então, em relação ao modo ventilatório, o que vocês precisam entender, ó? Vamos lá, vou pegar um slide para mostrar para vocês. Eu acho que vocês ficam meio malucos, né? Com eu abrindo 1 milhão de coisas aqui no meio do caminho. Ó, então aqui a gente tem os modos de ventilação, tá? Esse modo aqui já quase não tá mais sendo utilizado, tá? Não precisamos nem se preocupar com ele. A gente tem o modo controlado, assistido controlado, tá? SMV, que é uma ventilação sincronizada, CPAP e a pressão de suporte, que fazem parte de modalidades espontâneas, tá? Então, a gente pode dizer que é um modo espontâneo, tá bom? O que é uma ventilação controlada?
Quando eu falo, eu estou num modo controlado, tá? É um modo em que o ventilador mecânico vai fazer tudo, independente se o doente puder fazer força ou não puder fazer força, tá? Então, toda vez que eu digo paciente está em ventilação controlada, primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês, ele não consegue fazer força. Ou ele não pode fazer força por algum motivo, precisaram sedá-lo, impedir que ele fizesse força. E é o ventilador quem vai fazer o ciclo respiratório pelo paciente. Independente da vontade do paciente, do esforço que ele faça, tá? Tem vantagens e tem desvantagens como todas, tá? Assistida. Precisa de um esforço inicial. O paciente começa a respiração e o restante o aparelho faz. Então, ele precisa ter um esforço. Se não houver esse esforço inicial, o aparelho não vai ciclar, tá? Não vai fazer a ventilação adequada. Assisto controlada, combina as duas. Eu acho essa uma coisa besta, né? Tudo para mim, de verdade, é assisto controlada, né? Porque eu coloco ele em assisto controlado, eu controlo o ciclo que ele não pode fazer. Quando ele começar a fazer, eu permito que ele faça, né? Então, assim, essa questão, quando eu falo assistido controlado, se o paciente fizer esforço, eu consigo deixar ele disparar o aparelho. É só a regulagem. Eu regulo de um modo que, se ele não fizer esforço, o aparelho faz por ele. E se ele fizer esforço, o aparelho permite que ele participe da ventilação. Entenderam? Uma ventilação muito melhor, né? Muito mais inteligente nesse sentido, tá? Essa aqui não é mais utilizada, não vamos perder tempo com ela. O CPAP é um modo de respiração espontânea, tá bom? E a pressão de suporte também precisa que o paciente deflagre o ventilador. Então, também precisa do esforço do paciente, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Essa paciente tem nível de consciência para conseguir fazer qualquer esforço? Não, então não seria a CPAP que a gente tinha colocado, né? Isso, não seria o CPAP, porque nesse momento ela não consegue fazer o CPAP, certo? Porque ela não tem nível de consciência. Então, vamos fazer assim, ó, aqueles que a gente vai eliminando, que não seria. Poderia ser o BIPAP? Não, porque ele é espontâneo também? Também. Então, não poderia nem ser esse aqui e nem ser esse aqui. Certo? Quais modos me sobraram ali? Assistida controlada. Assistido controlado e controlado. Vocês acham que assistido controlado daria para colocar? Eu acho que não, porque ele não tem uma certa força, eu acho que seria somente a controlada, não é? Na verdade, se a gente acionar a modalidade assisto controlada, o aparelho vai entrar em controlada, porque justamente o que você falou, ela não vai ter esforço para fazer a deflagração do ventilador. O aparelho entende isso. Quando ela não consegue fazer o esforço, ele entende isso, ele entra no modo controlado. Por isso que a gente fala assim, assisto controlado. Se o paciente fizer o esforço, o aparelho vai deixar. Se o paciente não fizer esforço, o aparelho vai entrar em modalidade controlada. Entenderam? Uhum, porque você acabou de explicar lá nos slides que tanto a assistida controlada como a controlada é a mesma coisa, né? Exato. Se você deixar na assistida controlada, ela vai permitir que o paciente entre quando o paciente tiver força. Se nesse caso a gente já sabe que ela tem um Glasgow 8, ela não vai ter força, ela vai estar praticamente numa ventilação controlada. Porque a assistida não vai ser acionada, né? Não vai conseguir entrar. Tá? Ah, Ana, mas eu posso lá no ventilador marcar assistido? Pode.
Só que ela vai entrar aqui, ó, incontrolado. Começando a entender. Ela não vai conseguir fazer esforço, entendeu? Se ela não consegue fazer o esforço, é a mesma coisa que eu falar para vocês assim, ó. Vamos pegar um exemplo bem mais prático aqui para vocês, ó. Suponha que eu fale assim o seguinte para vocês. Suponha que a garrafa aqui, ela pesa, sei lá, 100 quilos, tá? E aí eu digo para vocês assim, ó. Vocês precisam carregar essa garrafa daqui para cá. Só que ela pesa 100 quilos, tá? Eu posso fazer o quê, ó? Eu posso te dar uma assistência. Pode ser que você consiga levantar a garrafa do lugar, mas você não vai conseguir mover, porque ela é muito pesada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar você levantar e na hora de movimentar eu te ajudo. É isso que é assistido controlado, tá? Eu permito você fazer aquilo que você é capaz. Aquilo que você não é capaz, eu faço junto ou por você. Eu controlo a ação, tá? Então, eu te dou deixo você fazer a fase que você pode fazer e auxilio na fase que você não pode fazer. Na controlada, eu não permito que você faça nada. Eu pego a garrafa e ponho para cá. Que eu digo assim, você não tem força suficiente para tirar essa garrafa do lugar. O ventilador mecânico, ele entende isso. Se você não suspender nem um pouquinho a garrafa, ele vai entender, ela não tem força. Então, ele põe a garrafa para lá. Ou seja, ele te faz o ciclo respiratório. Se você começa a puxar o ar, mas você não vai ter força para terminar de puxar o ar. Ele deixa você começar e termina de colocar o ar para dentro do seu pulmão. Entenderam como funciona? Tá? Então, ele permite você fazer aquilo que é possível, que você consegue, e aquilo que você não consegue, ele termina por você, tá? Se você não consegue fazer nada, ele vai controlar, ele vai fazer tudo. Tá? Por isso a nomenclatura assistido, controlado. Ok? Ficou mais claro assim? Só que aí o que o ventilador está ajudando a fazer? Está ajudando a respirar, né? Diferente, ele não está ajudando a mover nada de lugar, ele está ajudando o ciclo respiratório. Se você consegue começar o ciclo respiratório, ele deixa você começar e termina mandando mais ar para você para terminar de encher os seus pulmões, porque você não vai conseguir encher sozinho, você não tem força ainda suficiente para isso, tá? E se você não consegue nem começar, ele enche por você. Ele faz uma ventilação controlada, tá? Então, aqui é esse o caso, ó. A gente tem uma paciente com um nível de consciência bastante baixo, tá? E que não vai conseguir sequer deflagrar o aparelho, não vai conseguir fazer sozinha. Então, ela vai entrar numa modalidade controlada, tá? Então, controlada também, ó, pela mesma coisa. Porque não possui ela não possui nível de consciência suficiente para deflagrar o aparelho, tá? Então, é por isso que não vai conseguir fazer. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Perfeito. Quais modos que eu tenho? Eu tenho ventilação controlada. De que maneira?
os mais utilizados, ó. Pressão e volume, tá? Então, eu posso utilizar tanto a pressão quanto a volume, ok? Vocês vão ouvir muito isso. Ah, o paciente está como? Em pressão controlada ou volume controlado? O que isso quer dizer? Ó, quando eu digo ele está em volume controlado, no ventilador mecânico, eu vou determinar um volume que ele deve inspirar. Então, por exemplo, 300 ml. Tá? Eu vou lá e coloco no ventilador mecânico. Volume pulmonar, 300 ml. O ventilador mecânico entende o quê? Eu tenho que colocar dentro do pulmão deste paciente 300 ml. E ele vai colocar 300 ml a qualquer custo. Lembrem que um aparelho de ventilação mecânica, ele funciona com pressão positiva, diferente da minha respiração fisiológica. Quando vocês começam a inspiração, a pleura ficou negativa, a pressão intrapleural está negativa. Forma um vácuo e por isso que o ar pode entrar. Então, a gente fisiologicamente inicia a nossa ventilação por pressão negativa. No caso da ventilação mecânica, isso não pode ser feito. A pressão negativa só é gerada dentro do meu pulmão pelo meu esforço. Se eu não faço esforço, como é que eu vou colocar o ar lá dentro? Por pressão positiva. Eu vou empurrar esse ar para dentro através de uma pressão. Tá? Então, quando eu falo assim, ele está em volume controlado, para gerar esse volume, tem que ter uma pressão para colocar esse tanto de ar lá dentro, 300 ml de ar, que é o que a gente chama de pressão de pico. Tá? A pressão de pico não pode ser muito elevada, geralmente a gente tenta manter até no máximo 35 centímetros de água de pressão de pico, que já é uma pressão grande, tá? Porque senão eu posso estourar alvéolos. Muita pressão estoura alvéolo. Ok? É como se vocês estivessem enchendo uma bexiga. Se eu assopro com muita força, a força que eu utilizo para assoprar é a pressão. Se eu assopro com força demais, eu estou pressionando demais. Eu posso estourar a bexiga, não posso? Sim. Então, a mesma coisa acontece com o ventilador mecânico. Se ele pressuriza demais, ele pode estourar alvéolos, tá? As duas modalidades são benéficas, são boas, podem ser utilizadas com cuidados. Então, por exemplo, ventilação em Covid, a gente tem utilizado mais ventilação a volume. A ventilação a volume aqui no Brasil era pouco utilizada. A gente sempre utilizava mais a ventilação a pressão. Coloco uma pressão e vejo quanto que dá de volume. Tá? No volume é o contrário. Coloco um volume e vejo quanto que dá de pressão. Tá? Então, no Covid-19, a gente percebeu que a ventilação a volume ela pode ser bastante benéfica para o paciente, que às vezes, mesmo tendo uma pressão alta, ele não faz bom volume pulmonar. Para alguns casos, para outros casos não dá, a gente tem que colocar a pressão. Então, isso vai depender muito, tá? Depende demais de cada paciente, tá? Mas vocês têm que entender que a gente pode fazer isso a pressão ou a volume, que são as duas formas mais utilizadas, ok? Volume ideal. Qual seria o volume corrente ideal que a gente utilizaria para essa paciente e por quê? Então, seria o volume corrente de 10 ml por quilo? Você até pode chegar a 10 ml por quilo de peso, mas atualmente a gente utiliza uma ventilação protetora.
Qual é o volume da ventilação protetora? É de 5? De 5 Sim, a pra mim. 8 ml por cada quilo de peso. Tá? Então, a gente sempre calcula o volume utilizando de 5 a 8 ml para cada quilo de peso do paciente. Aí eu disse aí para vocês, ó, presta atenção. Paciente tem 1,60 m de altura, peso predito de 54 quilos. É isso? Pro, eu não entendi. Aí a questão está dizendo para vocês assim: a sua paciente ela tem 1,60 m. Ah, Peso predito, que seria o peso ideal, tá? Imaginem o peso predito como o peso ideal do paciente. O peso ideal dela seria de 54 quilos. Isso é verdadeiro? A questão está dizendo para vocês que é, mas é? Eu acho que é, porque eu quase peso isso. Eu tenho uns 60. não, eu acho que é 64 quilos, professor. O peso correto para bom, Aí, isso. como é que vocês, se vocês ficassem na frente de um caso desse lá, na paciente, como é que vocês iam saber se esse peso tá certo ou não tá? Eu ia ter que eu ia ter que fazer alguma soma aí para chegar nesse cálculo. Pro, aqueles cálculos de IMC ajudam ou é outro tipo de É. cálculo? A gente não usa IMC, Caio, é quase parecido, é um cálculo, mas não através do IMC. Pro, não é Eu aquele de lembro que você volume já tinha corrente explicado ideal? isso. Isso, qual que é? Você lembra? Então, é aí que tá a pegadinha, porque eu não sei nada de número, né? Eu não lembro como é que faz a conta também. Então, ó, isso aqui é uma formulazinha que vocês precisam saber, tá? Pra gente conferir, porque às vezes vem assim, ó, peso predito de tanto, mas eu não sei se quem fez a conta fez direito. Então, eu sempre gosto de calcular também. É importante que vocês calculem, ó. Então, a fórmula para peso predito tem várias, tá? Eu utilizo essa aqui. Acho que é porque eu já decorei ela, tá? Então, eu uso essa. Fórmula de peso predito para mulher, porque é diferente para homens e mulheres, tá? 45,5 mais 0,91 vezes a altura do paciente menos 152,4. Essa é a fórmula, tá? Ó, é a mesma fórmula, só que eu, ao invés de somar 45, eu somo 50, tá? É a mesma continha que a gente vai fazer. Só que aí soma 0,5 a mais. Então, vamos lá, ó, vamos fazer essa conta aqui para a gente ver se esse peso que estão dizendo lá para a gente de 54 quilos está certo. Então, ó, 45,5 mais 0,91 vezes. Primeiro, a gente sempre resolve o que está entre parênteses. A altura sempre em centímetros, tá, gente? Deixa eu até marcar aqui para vocês não se confundirem. A altura em centímetros. Então, 1,60 m, 160 centímetros, certo? Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. 160, ó, menos
152,4 dá 7,6. Então, vai ficar isso aqui, ó. 45,5 mais 0,91 vezes 7,6. Agora, a gente tem que resolver primeiro isso aqui, ó. Tá? Antes de somar, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer 7,6 vezes 0,91, que vai me dar 6,9. A gente pode arredondar, dá 6,91 e 6, tá? Mas pode arredondar. Vamos colocar 6,9. Agora, eu somo os 45,5 mais os 6,9. Eu vou ter um peso, ó, de 52,4. Esse seria o peso ideal dela, o peso predito, e não 54. Então, aqui o peso foi jogado para cima. Qual o risco de eu utilizar pesos também jogados para cima? Se eu uso, ó, dá diferença no volume ideal que ela tem que ter. Se eu usar 54 e usar 8 ml, vai dar 432 de volume. Pode ser um volume grande para ela, porque o peso dela deveria ser 52,4. Vezes 8, eu vou ter 420. Tem 12 a mais, 12 ml a mais ali. 419,2, na verdade, tá? Com 52,4, aí eu faço o cálculo de volume ideal. Tá? A partir do momento que eu conseguir este peso aqui corretamente, aí eu vou fazer o volume corrente ideal. E aí vocês podem optar, eu quero usar 6 ml, eu quero usar 5 ml, eu quero usar 7 ml. Tudo bem, vocês decidem, tá? Eu sempre costumo iniciar com um valor menor. Se eu precisar, eu tenho para onde subir, tá? É melhor do que quando eu inicio já com 8. Mas se eu iniciar com 8, também não tem problema nenhum, tá? Então, uma ventilação protetora hoje com 5 ml para cada quilo de peso, já estaria bom, tá? Não seria ruim. E aí, a gente teria 262 ml. E 5 ml para cada quilo de peso, tá? E posso fazer assim sucessivamente. Eu posso usar 6 ml. Tá? Se eu utilizar 6 ml, ó, com 6 ml, eu vou ter 314 de volume ideal, tá? E assim sucessivamente. Eu posso usar até 8, tá? Entenderam como a gente calcula? Sim, Pro. Tranquilo? Tranquilo é outra palavra, né? Tranquilo outra já não é coisa. verdade, né, Caio? Mas dá para fazer. O que vocês precisam entender sempre é o quê, ó? Façam a conferência se o peso que está sendo dito para vocês é o certo. Eu não sei, eu sei que tem um povo que usa, lança no Google, tem uns aplicativos que fazem isso. Como eu sei a fórmula de cor, eu nunca vou ver aplicativo, mas tem aplicativo para peso predito. Se vocês procurarem no Google, vocês acham, tá? Tem gente que usa. Põe lá e você só coloca a medida do paciente, ele faz os cálculos, tá? Nada que a gente possa morrer, porque eu também entendo que a gente foi para essa área porque a gente não é muito fã de matemática, mas a gente precisa saber. Tá? Não tem jeito, a gente vai ter que usar mesmo essas fórmulas para a gente conseguir calcular.
Então, por que que a gente usa atualmente essa questão do peso predito, né? Primeira coisa, por que que eu tenho que usar peso que o cara deveria ter e não que ele tem? Porque normalmente tá todo Eu mundo acho que acima do porque- peso, né? É, o excesso é gordura. Exatamente. É isso aí, Geralmente já. a gente está acima do peso. E o tamanho do pulmão muda porque eu aumentei de peso? Aumenta o meu pulmão porque o meu peso aumentou? Não. Sim, Não. porque ele precisa fazer mais esforço, né? Ele vai precisar fazer mais esforço, mas o tamanho do pulmão, o volume do pulmão aumentou? Não. Os órgãos não mudam de peso, o que muda é a gordura corporal. Exatamente, tá? Então, por exemplo, ó, se o meu pulmão tem uma capacidade X. Então, por exemplo, meu pulmão tem uma capacidade, sei lá, vamos chutar aí só para vocês entenderem. 5 litros é a capacidade total do meu pulmão. 5 litros se eu pesar 50 quilos ou 5 litros se eu pesar 100 quilos. Porque o tamanho do meu pulmão, a capacidade dele não aumenta conforme eu aumento de peso. Aumenta o meu trabalho respiratório, isso é verdade, tá? Quanto mais peso eu tenho, meu músculo respiratório tem que fazer mais esforço porque ele tem que empurrar um volume abdominal geralmente maior. Mas o volume pulmonar não mudou. Por isso que eu não posso fazer cálculo de volume corrente que o aparelho vai dar para esse paciente em cima do peso que ele tem, mas do peso que ele deveria ter, porque é através do peso que ele deveria ter que eu sei a capacidade de pulmão dele. Tá? Não é porque ele está pesando 100 quilos que o pulmão dele passou a ter uma capacidade de 50 litros. Ele vai continuar tendo uma capacidade de 5 litros. Só que se eu fizer o cálculo em cima de 100 quilos, eu vou colocar um volume muito maior do que esse pulmão pode suportar, e aí eu posso estourá-lo. Estourar o vélus. Entenderam? Por isso que a gente não faz o cálculo pelo peso que a pessoa tem, mas pelo peso que é o peso ideal dela, é o que ela deveria ter. Tá? Então, sempre que vocês forem calcular volumes correntes, a gente sempre calcula dessa forma. Nunca vou utilizar o peso que ele tem, porque o meu pulmão não muda a capacidade porque eu aumentei de peso, tá? Agora, o esforço respiratório vai ser maior mesmo, porque eu tenho que lidar fazendo força contra uma massa abdominal geralmente maior. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Então, Agora tá bom. sim. Dúvidas? Essa questão vai estar no AVA para a gente estar respondendo? Eu deixo lá para vocês. Já deixo assim, do jeito que a gente discutiu. Ah, tá. Tá bom? Já com a discussão, que é o que eu falei para vocês. O importante é vocês participarem dessa discussão e pensarem juntos, que é assim que vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais, tá? Então eu deixo lá bonitinho para vocês, eu posto, tá? Mas aí já vou postar assim, do jeito que a gente resolveu, para vocês entenderem qual foi o raciocínio que nós utilizamos. Tá bom? Obrigada. Nada, gente. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Eu Eu acho acho que fica aplicativo melhor aqui, assim, não é? A gente dá uma quebrada na parte teórica com uma questão prática. É porque às vezes o teórico ele cansa a gente, né? Exatamente. Porque você tem que passar a matéria de qualquer forma, mas tem hora que a gente não aguenta, porque é muito tempo falando. É tanta coisa que a gente, na realidade, às vezes não consegue absorver tudo. Então, eu acho que assim vocês absorvem melhor. Porque, por exemplo, a gente está utilizando um caso que a gente viu, a pessoa teve um infarto. Isso, é claro que eu não vou entrar nesses detalhes da ventilação com vocês, né? É uma pessoa que teve um infarto há 2 dias, a gente tem que tomar cuidado com o PIP, tem que tomar cuidado com outros parâmetros ventilatórios que nós vamos conversar num outro momento. Mas a gente já está falando isso porque também estou usando o volume corrente ideal para que ele não tenha um excesso de pressão, porque isso também pode prejudicar o coração. Acabou de infartar, teve um infarto há 2 dias, a gente não pode deixar de considerar as doenças de base, tá? São essas complicações que a gente lida no nosso dia a dia, tá bom? Tá bom. Tranquilo, então, gente? Tranquilo, Pro. Então, perfeito. Obrigada pela participação de vocês.
Boa Deixa eu noite. parar de gravar, Pronto. né?